Matheus Pereira, Cruzeiro e Palmeiras. O leilão anunciado, hein? Vai ter capítulos quentes nessa negociação. A gente vai trazer tudo aqui para vocês, todas as informações a respeito de Palmeiras e Matheus Pereira. E o Mikael, conforme antecipado aqui pelo Erlan Dias, você deu o furo, hein, Erlan Dias? Você sabe disso, tá consciente disso que você deu o furo. O Mikael, o Erlan acertou o destino do Mikael. Nós vamos trazer aqui para vocês todos os detalhes, onde o Mikael está muito próximo de jogar e como que vai ser as condições do negócio do Mikael também nessa negociação do Palmeiras. E a situação contratual do elenco do Palmeiras. Tem jogador no último ano de contrato, então a gente vai trazer para vocês quais são os jogadores aqui, como está a situação deles. Por exemplo, o Everton é um deles que está no último ano de contrato. Nós vamos atualizar vocês aqui com todas essas informações. Fechado, senhores? Vamos junto? Primeiro de tudo, né? Segundo, que antes eu falei as notícias. Um feliz ano novo para você. Hoje é dia 3 de janeiro, um dia que você está vendo esse vídeo. Um feliz ano novo para você, que seja de muita prosperidade para você, para sua família e principalmente para o Palmeiras, porque a gente não aguenta mais passar nervoso, né? A gente passou muito nervoso em 2025 e agora espero que esse ano seja diferente, que a gente consiga comemorar junto, voltar aqui, gravar alguns vídeos mais leves, né? Porque ultimamente o clima está muito pesado na torcida do Palmeiras e que a gente consiga começar esse ano aqui de maneira mais leve. Primeiro de tudo, eu abri a palavra para você, Erlan Dias. Um feliz ano novo para você. Já te desejei um feliz ano novo. E você deu o furo, moço. Tu deu o furo. Tu é um cara, oficialmente, você é o Fabrício Romano que temos. Olha, e foi, acho que um dos únicos que eu falei assim, que eu tinha uma fonte e tal. Não sou esse cara, tá? Não fiquei me mandando mensagens aí pedindo para eu dar o furo, que eu não vou sempre fazer isso. Mas essa daí a gente tinha, né? Em relação ao Mikael, sempre que a gente traz aqui, mano, ou, né, a parada assim é muito, ou é de outros sites aí, né? Tipo, nossa palestra e tal, o próprio GE, que são fontes confiáveis, ou as nossas fontes é porque a gente apurou, viu? Ó, realmente, né? Tem alguma coisa, então no Mikael a gente trouxe aí já. Foi ano passado, né? Foi na semana passada ainda, e agora se confirmando aí, a gente vai ver os detalhes. E é isso, né, mano? Imagina o Mikael, que é um jogador com as suas limitações, vai jogar os últimos anos da carreira do lado do Messi, né? Os últimos anos da carreira do Messi. Messi, Luis Soares, Busquets, Jordi Alba, o cara ainda, né? Nasceu que o negócio virar pra lua ainda, como dizem por aí. E o staff do Mikael ficou bravo com o Erlan, ficou bravo com nós aqui, porque segundo eles não iam para MLS, mas pô, magicamente o Mikael vai para MLS. Parece que o Erlan tava certo, né? Eu vou te contar. E eu tomei esse cuidado, né? Porque eu ainda falei, ele vai para os Estados Unidos, né? Não sei o time, não sei nem o modelo. Então, tipo assim, eu só falei que ele ia sair para os Estados Unidos, né? Não falei nem o modelo da negociação, não falei o time, porque eu também não tinha certeza. E agora a gente viu aí, né? Inter Miami. Vai morar mal, né? Vai ganhar mal, vai morar mal. Vai. Coitado. Você já revelou o time, pô. Tu é um sacana. Tu já revelou o time, tu já deu a notícia. Tu tá viciado em dar o furo, hein? Mas enfim, a gente vai trazer para vocês os detalhes dessa negociação aqui. Vamos começar aqui a nossa troca de ideias, as nossas notícias. Vamos falar da situação contratual do elenco do Palmeiras, tá? O Palmeiras começa 2026 com 4 jogadores em último ano de contrato. O Everton, Marcelo Lomba, Lucas Evangelista e o Figueiredo. E ao mesmo tempo aí já blindou a espinha dorsal mais jovem. Você tem o Carlos Miguel, que está até 2030, o Giai, o Kelvin, o Piquerez e o Jefté, todos os laterais com contrato longo, Fux, Mikael e Benedetti até 2029 e Alan, Vitor Roque, Flaco, Paulinho, Torres, Sousa, Luiz, tudo até 2029, 2030. Ou seja, quem vence em 2026 é a geração ponte ali, né? Não é a base do projeto do Palmeiras. Explicar os casos a casos aqui. Aqui falando do Everton, né? 38 anos, 12 títulos, um dos maiores aí da história do Palmeiras, pelo menos para mim. Perdeu a reta final de 2025 aí por lesão. O Carlos Miguel que assumiu e jogou bem, jogou muito bem, pegou muito bem nessa reta final e mereceu a titularidade. Carlos Miguel que é o titular, o Everton é o líder de vestiário e pode ser a sombra de luxo dele aqui. Então, a ideia é oferecer uma renovação curta, mais um ano, né, até 2027, se ele estiver bem fisicamente, e aceitar outro papel dele. Então, o Everton ele não está sendo chutado do Palmeiras, né, mas o Palmeiras está desenhando o pós-Everton. Carlos Miguel é o projeto do Palmeiras hoje. Ele que quase não perde espaço com bola no pé, né, ele vai abrir aí ele vai ficar como veterano do grupo, o Everton no caso. Se ele quiser ser titular absoluto até encerrar a carreira, aí sim pode abrir uma brecha aí para ele sair para outro canto, porque no Palmeiras hoje talvez seja difícil.
e hoje a tendência dele é ficar, mas em outro degrau de hierarquia. O Lucas Evangelista, 30 anos, contrato até dezembro de 26, gatilho de renovação automática aí por metas, né? Ele foi muito bem quando ele estava saudável, ele estava bem, ele encaixou bem no modelo de jogo do Abel ali. Ele terminou 2025 machucado, mas internamente ele é tratado como uma peça importante para 2026, especialmente se o Palmeiras não trouxer um meia muito acima da média. Mas pode trazer, fica de olho, hein? E o Evangelista, ele é aquele cara que ele não é o cara da capa, né? Ele não é aquele cara que vai ser o maior da capa, por exemplo, de título, não é aquele cara que vai ser um maluco da thumbnail do YouTube, mas ele é um jogador de estrutura. Se ele conseguir renovar automaticamente, o Palmeiras resolve ali um problema de meia, de segundo volante, sem gastar 10, 15 milhões de dinheiro, mas eu acho que ainda deveria gastar. Acho que ainda deveria ir atrás de um outro jogador para compor esse meio de campo aí, porque vocês sabem como o calendário brasileiro é. E, enfim, você tem o Figueiredo, Figueiredo, 19 anos, cria da base, ele fez cirurgia nos 2 joelhos, direito 2 vezes, esquerdo 1, contrato setembro de 2020. Hoje é muito mais um projeto médico do que técnico, né? O clube precisa ver se ele aguenta a sequência. Se o Palmeiras não renova logo e ele consegue voltar inteiro, pode virar aquele caso clássico de que a gente perdeu um ótimo jogador. Se renova sem ter certeza do físico, ele pode ficar com um salário preso num cara que não joga, é uma decisão difícil aí de gestão de elenco. Então, o Palmeiras ele já fez aí meio que um plano de fundo do elenco 29-30, né? Alan, Flaco, o Roque, o Fux. E 2026 é basicamente um ano de transição de liderança. O Everton está definido, não deve ser o titular do Palmeiras, deve ser ali mais aquela sombra de vestiário. Evangelista, se bem titular. Figueiredo decidindo se vira para jogar no profissional ou se as lesões vão atrapalhar a carreira dele. E tudo isso casa com o Marlon Freitas chegando e a venda do Aníbal. Então você tem uma remodelagem ali do miolo do Palmeiras, né, cara? O Everton, acho que é a grande dúvida aí realmente de como vai ficar, que a gente já falou muito realmente da decisão do cara, né, de querer ficar no, que é muito provável. Olha, eu já imagino que a galera ficaria brava se o Abel colocasse o Everton titular no começo do ano aí, né, mas o provável, né, o normal é que o Carlos Miguel de fato assuma aí pelos próximos anos aí, mas assim, o Lucas Evangelista realmente foi uma pena, né, a lesão dele, porque o time tava funcionando muito bem, e era aquele negócio, aquele jogador que não aparece muito, né, tipo, não fazia gol, acho que ele fez um gol, né, não dava muita assistência também, mas, mano, o time rodava por causa dele, o próprio Andréas Pereira jogava bola por causa dele, né, tava jogando mais avançado e tal, foi ele se machucar que começaram os problemas ali de construção, e depois o time decaiu muito, então o Evangelista aí, estando bem esse ano, né, não tendo mais problema de lesões, espero que não tenha, porque eu não me lembro dele ter muitas lesões na carreira dele, né, pensando ali no Bragantino, que a gente conseguiu acompanhar mais de perto, então talvez tenha sido realmente ali um azar, ele não tendo mais problema, eu torço para que o Palmeiras renove realmente mais alguns anos, mas eu acho que é um bom exemplo, acho que o Evangelista e o Caio Paulista, né, o Caio Paulista que foi emprestado agora para o Grêmio, tem 5 anos de contrato, né, o Palmeiras tem 5 anos de contrato, não deu certo, ele vai ficar rodando pelos times aí até acabar, eu acho até difícil. Vai que, né, ele dá certo no Grêmio, o Grêmio compra, mas eu acho difícil. E o Evangelista já veio com 2 anos, então me deu a impressão, né, que o Marlon Freitas, ao que tudo indica, serão 3 anos. Então me deu a impressão aí que o Palmeiras meio que entendeu isso. Acho que pelo menos para isso o Caio Paulista serviu. Não dá para você ficar colocando 5 anos de contrato para todo mundo aí, né? Se eu não me engano, o Emiliano Martinez também. Assim, tem uma galera aí que o Palmeiras errou o bote feio negócio de contrato, né? Mas vamos ver se aprende agora. Eu falei, no máximo 3 aí tá bom demais, ou 2, podendo renovar, né? Pra não ter problema mesmo. Cara, eu fico imaginando um jogador que ele acorda e ele fala: puta, eu tenho 5 anos de contrato, eu Não. posso ficar olhando para essa parede, que eu vou continuar ganhando do mesmo jeito. Eu tenho 5 anos de contrato, eu posso acordar hoje, pô, cara, bicho, os caras me chamam para treinar, eu posso não ser negociado. Eu tenho 5 anos de contrato. Você imagina que benesse que é a vida no jogador de futebol, que coisa boa, né? Por isso que eu não sou jogador de futebol, velho. Um contrato desse aí eu não trabalhava mais pro resto da vida. Acabou, né? Tá sossegado mesmo. E vamos falar agora do furo do Erlan Dias. Mikael, muito perto de jogar no Inter Miami, pertíssimo de jogar no Inter Miami. O projeto canhoto que não encaixou, né? O Mikael. O Palmeiras pagou cerca de 5 bilhões de dólares, né? Pelos 80% de direitos do Mikael, junto ao Dínamo, em 2025. Ele tem um contrato longo, mais um. 2029. A ideia original era ter um zagueiro canhoto que o Abel já pedia há alguns anos. Em 2025, ele fez 28 jogos,
não teve nenhuma sequência assim absurda. Ele era muito mais visto como um quarto zagueiro do que como uma solução. Então agora, negociação encaminhada de empréstimo para o Inter Miami. Faltam alguns detalhes ali da duração do empréstimo, mas tudo indica que vai ser de 1 ano. E se vai ter a opção de compra. É provável, né? Nem que eu seja uma opção alta para pagar, mas normalmente o Palmeiras não vai emprestar sem amarrar uma compra ali. E quem paga quanto do salário? É essa questão que está sendo definida. Essas informações mais profundas da negociação, quem trouxe foi os amigos do nosso palestra, tá? O Leozinho aí, um abraço para os caras. Nossa filial também, né, o Eric? O que a gente consulta os caras ali para passar algumas informações para vocês é loucura. Um abraço para os caras aí. E o Erlan trouxe essa informação inicial de que ele estava indo para o MLS, tá? E como isso se encaixa hoje no quebra-cabeça do Palmeiras. Hoje na zaga do Palmeiras fica assim, ó. Tem Gustavo Gomes, tem Murilo, Bruno Fux, Benedetti. E mais um da base subindo, né? O Mikael saindo. O Fux foi comprado em definitivo e pode até fazer a volância. E o clube ainda quer mais um zagueiro no mercado. O Nino, que é o nome mais forte aí da nossa pauta. E o empréstimo do Mikael, ele não é é um abandono, na verdade, né? Um abandono ali meio que pelo menos da filosofia do que o Palmeiras fez. E o Palmeiras tenta fazer um ajuste. O Palmeiras pagou caro no cara, não vai aceitar vender baixo, e tá certo, né? Porque pelo menos você tem que compensar o que você investiu. Esse empréstimo para a MLS, na verdade, é o Palmeiras tentando fazer uma vitrine, né? Para vender e onde ele tem mercado, onde ele foi bem, onde ele ganhou de melhor zagueiro lá na MLS. E aí ele vai ter minutagem e é também para empurrar para frente a decisão. Ou ele explode lá e volta forte, né? Ou vem aí uma proposta definitiva. Então, no financeiro, se o Inter Miami pagar boa parte do salário e ainda tiver opção de compra razoável, dá para se dizer que o Palmeiras consegue aí, pelo menos não perder em termos financeiros, né? Ganha espaço na folha e segura aí consegue ter um ativo ainda no mercado para você vender para o exterior. Então, esportivamente, você fica com o Fux, o Palmeiras deveria contratar o Nino, o Palmeiras deveria ir atrás do Nino, e ele viraria ali, se o Mikael voltasse, talvez, quarta ou quinta opção aqui, mas eu acredito que não volte, porque se ele se adaptou bem na MLS, ele pode ser vendido, né, cara? Pode ser facilmente comprado lá. E até porque é uma liga sem pressão, né? Não deve ter metade da pressão que tem aqui. Uhum. Então, cara, a gente falou quando ele chegou, né, que ele já tinha uma boa passagem lá. A gente tá falando sobre a MLS tem um bom tempo, né, porque o Palmeiras, desde o Atuesta lá, começou a insistir em alguns jogadores de lá e sempre tem aquele exemplo ali do Botafogo, né? Mas a gente sempre fala, é muito pouco exemplo de jogador que deu certo vindo de lá comparado com os que vieram e voltaram, né? E o futebol lá é abaixo, não tem como, muito embora tenha sido um jogo muito difícil contra o Inter Miami, mas o Inter Miami tem umas peças interessantes ali, né? Tem alguns jogadores, não só ali esses mais velhos que estão ali para encerrar a carreira, quanto os jogadores mais novos também, alguns que despontaram na América do Sul e acabaram indo para lá em vez de ir para a Europa. Mas o futebol é mais tranquilo e aí eu acho que ele tem realmente uma chance de novo jogar bem lá, como ele já fez, já foi o melhor defensor lá da MLS e ser de novo e talvez ser comprado, né? Porque realmente o Palmeiras errou a mão aí, a gente viu que foram pouquíssimos jogos que ele acabou dando certo, é um zagueiro ali de imposição e eu sempre vou lembrar disso, cara, que eu vi a análise quando ele chegou, que o ponto fraco dele era o desarme. Eu falei, como que o zagueiro, o ponto fraco do zagueiro é o desarme, meu Deus do céu. Então, assim, realmente... É o bote, né? Então, e aí teve aquele maldito gol do Yuri Alberto na final do Paulista lá, que foi exatamente a falta disso que fez com que o Yuri fizesse aquele gol. Então, o Palmeiras errou aí, mas agora, pelo jeito, vai conseguir, de alguma forma aí, ter o retorno desse investimento, eu espero, né? Mas é isso, né? Acabou não dando certo, a gente deseja boa sorte na carreira aí, e que o Palmeiras finalmente pare de olhar tanto para a MLS aí, né? Nem nada contra a MLS, mas tudo contra a MLS. Você tem um ponto bem Major interessante League aí, né? Soccer. Não tem como uma liga chamada Exatamente. soccer dar certo, gente. Desculpa. Exatamente. E você vai olhar a intensidade dos caras jogando, meu amigo, se botar a rapaziada aqui que joga comigo de terça-feira, dá jogo, hein? Dá jogo. Vou falar pra vocês, faz um amistoso aí, ó. Peladeiros do Brasil, faz um torneio, Peladeiros do Brasil e times da MLS. Vai dar bom, viu? Vai dar jogo. E vamos falar aqui rapidinho, antes da gente ir pra... Oi? Vai lá. Eu pego os influenciadores, Léo Macaé, Brabo Gordinho, coloca esses caras aí que o bagulho fica bom, velho.
Vai dar jogo mesmo, concordo com você. E vamos falar aqui de Matheus Pereira, vamos falar agora sobre essa situação de Matheus Pereira, como que tá, Palmeiras vai fazer proposta, tem algo nesse sentido, ele vai renovar com o Cruzeiro, vamos falar disso agora. Se você chegou até aqui, dá o like no vídeo por gentileza, que é muito importante pra gente, tá? Você dá uma moral pro nosso canal, faz o nosso canal crescer, e você também fica informado, deixa o like aí então, se você está nos acompanhando até aqui, nos acompanhou até aqui. Antes de tudo, recadinho rápido para vocês dos nossos parceiros da KTO. Estou com a camisa deles aqui e é com muito orgulho que anuncio para vocês que a KTO segue com a gente em 2026, tá? Nós seguimos junto aí, uma parceria que deu muito certo em 2025 e com muito orgulho anunciamos para vocês que estamos com a KTO em 2026, seguimos juntos. E para comemorar essa parceria com a KTO em 2026 é o seguinte, meu amigo, tem a promoção Aposte e Ganhe. Você vai ganhar R$10 em apostas grátis, é isso mesmo. Como que funciona? Primeiro de tudo, vai aparecer um QR Code na tua tela aí, ó. Um QR Code ou um link fixado nos comentários. Você vai clicar lá primeiro e abrir a tua conta. Abriu a tua conta, meu irmão? Agora você vai participar do Aposta Grátis, né? Do Aposte e Ganhe da KTO. O que você precisa fazer? Você vai clicar, tem um outro link no comentário aqui, ó. Um outro link no comentário, você vai clicar no botão Aceito Participar. Clique no botão Aceito Participar no outro link aqui. Você faz uma aposta de R$10 com odds acima de 1,80. Fez essa aposta acima de 1,80, você recebe R$10 em apostas grátis quando o seu palpite for concluído. Não interessa, ganhou, perdeu, ganhou, não interessa. Você vai ganhar R$10 em apostas grátis com a KTO, tá? Vou deixar o link para vocês aí fixado nos comentários. Você precisa criar a tua conta primeiro de tudo, seja no QR Code ou no link fixado, e depois aceitar participar da promoção Aposte e Ganhe da KTO. Fechado, senhores? Estamos juntos, KTO, vamos juntos por mais em 2026, Mil Grau e KTO aí, parceiros, estamos junto, KTO, casa regulamentada, e lembrando para vocês, só para maiores de 18 anos, beleza? Vamos lá falar de Matheus Pereira. Matheus Pereira, Cruzeiro, Palmeiras, o leilão aí que está começando a se desenhar, tá? Então vamos aqui, ó, Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro até meados de 2026, também conhecido como meio do ano. E a partir de 1º de janeiro de 2026, ele pode já assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça. Então hoje ele já pode assinar um pré-contrato. Ele pode sair de graça em junho. Então hoje, como que estão os direitos econômicos do Matheus Pereira? 50% é do Cruzeiro, 50% é do Al Hilal. Ele já teve proposta do Zenit, ele teve 20 milhões de euros, mas ele travou o negócio. Ele quer ficar em cenário ali de Copa do Mundo. Ele pensa sim em Copa do Mundo. Mesmo que remota, ele pensa em Copa do Mundo, que é um bom jogador. E o papel do Palmeiras nessa história? O Palmeiras já fala com o staff do Matheus Pereira há quase um ano. O Palmeiras já teve um contato com ele. Então, existe o interesse real do Palmeiras, a vontade do Abel de ter esse cara como um 10 segundo atacante. Eu fico imaginando, né? É difícil não ter vontade do Abel, porque o Abel quer todo mundo. O Abel só anda errando ultimamente aí no que ele vem pedindo, né? Mas, ó, tem a vontade do Abel de contar com ele. E os cenários, ele tem um pré-contrato agora e ele chegaria, né, de graça em junho. Então esses são os cenários. O primeiro, pré-contrato, ele chegaria de graça em junho. O Cruzeiro fica sem receber nada. O Palmeiras economiza em transferência, mas aí tem que ver o regulamento de inscrição. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Se fizer o acordo já para o primeiro semestre, o Palmeiras paga uma compensação para o Cruzeiro, mais um acerto com o Al Hilal. O Cruzeiro não sai de mão abanando e o Matheus Pereira, ele já entra no primeiro semestre de 2026. E agora, se tratando do leilão, o empresário do Matheus Pereira, Eduardo Maluf, ele está claramente ali segurando para tentar um salário mais alto, umas luvas mais fortes, um projeto esportivo, né, titular, protagonismo, vitrine. Tem clubes europeus e árabes também sondando o Matheus Pereira. E para o Cruzeiro é complicado, porque se segura o cara sem renovar, pode ver ele até jogando de má vontade, né? E para não se machucar e até chegar inteiro no novo clube, talvez. Ele pode fazer essa segurada inconsciente. E se vende abaixo do que queria, pode ser aí sofrer uma pressão da torcida também. E por que o Palmeiras está tão em cima? O Matheus Pereira, ele encaixa em duas dores do elenco do Palmeiras hoje. O Palmeiras tem a queda do Veiga. O Veiga não joga o que se espera dele há um certo tempo, nos últimos 2 anos. Então, o Palmeiras precisa dessa necessidade de um meia que quebre linha no passe, que pisa na área e que tem uma bola parada forte. Então o Palmeiras está tentando fazer com que o Matheus Pereira, o que fez com os outros negócios ali, que é chegar antes, tentar mostrar o projeto, prometer protagonismo e tentar não entrar em loucura de leilão. O problema é que agora não tem cláusula, não tem multa, não tem nada.
É o jogador que manda, basicamente. A chance do Palmeiras, basicamente, aqui é ou você pode apresentar o projeto, seduzir ele na ideia de ser um protagonista num time que está sempre brigando por título, ou ele vai seguir o caminho da Europa, né, talvez num time de segunda, terceira prateleira, ou uma Arábia e optar por grana. Né? Então, o que você pensa? Para mim, se tem, investe, sem muita conversa. Vamos esperar para fazer o pré-contrato. Bicho, põe dinheiro logo, contrata o cara, já viu que ele joga bola num time talvez até mais encaixado, pode ser que ele consiga pifar esses caras. Você imagina o Matheus Pereira lançando, o Vitor Roque passando igual um papalego entrando dentro do gol? Cara, o Matheus Pereira me decepcionou no final do ano contra o Corinthians, mas, né, mas ele jogou bem, né? Na semifinal ali, ele foi um dos que se salvaram, né? Porque o Cruzeiro deixou muito a desejar. Mas o ano inteiro dele foi muito bom. Desde que ele chegou no Cruzeiro, ele tem funcionado, né? Ele teve alguns momentos ali um pouquinho abaixo, tal, mas nada demais. E, mano, ele tem 29 anos ainda, até. Eu achava que ele era um pouquinho mais velho, porque já tem bastante rodagem aí, né? Na própria Premier League. Outro dia eu tava vendo um vídeo dele na Premier League, ele chegou a jogar muito bem lá, que ele também pegou times assim, mais de meio de tabela para baixo, então acabou saindo, né? Talvez se ele tivesse tido oportunidade em times melhores, ele estaria por lá, talvez até agora, porque ele tem realmente muita qualidade, tem a bola parada e hoje eu acho que a gente tem algumas deficiências aí no elenco, mas para mim a maior deficiência é a falta do camisa 10 aí. Realmente, desde que o Veiga começou a decair muito, o Palmeiras tem sentido muito essa parte da criação. Você vê, né, os lançamentos, até o meme que a gente fez ali do Marlon Freitas chegando e olhando para o céu, né, as bolas passando ali do zagueiro pro atacante, porque realmente falta, né, essa construção, falta o cara de pegar a bola ali no meio campo e realmente construir. De ver, o próprio Arrascaeta ganhou, por fim, a gente tinha até falado do Rei na América, e o Arrascaeta ganhou ali, né, do próprio Messi, mano, porque o cara, ele pensa o jogo todo, né, ele constrói o jogo, ele chega ali para finalizar, ele chega para construir, para dar esse último passe, e falta muito isso no Palmeiras, e é difícil imaginar o futebol funcionar sem o camisa 10, desde que tanto que o cara que eu mais gostei, assim, desde moleque, ver jogar foi o próprio Alex, cara, porque é o camisa 10, é o cara que faz o time funcionar, e o Palmeiras hoje sente muito, o Veiga nem era o camisa 10 mesmo, porque ele, ao meu ver, ele quase foi um segundo atacante em alguns bons momentos dele no Palmeiras, porque ele chega muito na área. Mas ele construía também, ajudava muito. Você pega aquela final da Copa do Brasil contra o Grêmio, né, o que ele criou ali na Libertadores também, e falta muito esse camisa 10. E é isso, tem grana. Se o cara der ok, isso realmente é o mais importante, o jogador querer, não adianta nem você ter dinheiro se o cara não quer. Se o jogador der ok, o staff do cara der ok, o Cruzeiro, né, abrir mão de fato, tem que ir pra cima. A gente tá vendo que o Cruzeiro tá fazendo um jogo duro com o Caio Jorge ali, né, com o Flamengo, e o Flamengo tá insistindo, velho, e o Flamengo vai assustar muito o mercado se concretizar isso. Só deles tentarem já tá meio que assim, mas se concretizar, vai superfaturar pra caramba, e se o Palmeiras conseguir antes disso, seria muito bom. E você, meu amigo, deixa aí nos comentários, você investiria em Matheus Pereira, contrataria, pagaria já para levar o jogador, esperaria, tentaria um pré-contrato, o que você faria? Deixa aí nos comentários, lembrando que Matheus Pereira foi um dos grandes jogadores do futebol brasileiro em 2025, é um cara que pode levar, pelo menos na minha opinião, né, pode levar o time, o nível do time do Palmeiras aí, que é o que a gente já sente falta há muito tempo, que é aquele meia criativo, aquele meia pifador, aquele cara... Dá pra se dizer marrento, né, Orna? Você vê os lances dele, ele é um pouquinho marrento, né? Ele é boleirão, é chato. Né? É chato, é o que a gente fala que a gente falou de jogador ruim no bom sentido, né? Personalidade ruim, chega, domina a bola ali, né? Enche o saco do marcador, pensa o jogo, né? Tem paciência, não tem aquela ansiedade porque já tem experiência. Tá faltando muito isso mesmo. Realmente é o jogador. É esse jogador ruim que eu falei, o jogador ruim no bom sentido que eu falei. Ele é um desses caras. É isso, senhores. Deixa nos comentários se chegou até aqui, cara. Por gentileza, dá o like no vídeo, tá? O que você tá fazendo aí? Você tá lavando a louça? Você tá levando o cachorro para passear? Você tá curtindo o fim de ano com a sua JBL e a sua cervejinha do lado? Dá um like no vídeo, pausa rapidinho, dá um like no vídeo, você que já tá no modo férias ou no modo... Não, é possível, tá no modo trabalho hoje, mas tem gente que trabalha, né? Às vezes tem hoje trabalho, sabadão, às vezes tu pode estar na correria. Se possível, deixa um like pra gente aí e agradeço demais a tua presença até aqui, é muito importante, você fica até o final dos nossos vídeos e principalmente você deixar o seu like. Às vezes você não comenta, você não é o cara do comentário, mas esse é o cara que fala, ó, o meu gesto é silencioso. Você mostra pra gente que você tá aí, que você tá acompanhando a gente também. Valeu, senhores!
Brigadão pela audiência de vocês. Um bom fim de semana e nós voltaremos aqui a qualquer momento com novas notícias e debate, resenha e entretenimento para vocês. Valeu, um abração, tamo junto.